eu estou aqui para falar de um tópico, fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, mais breve para vocês, conforme eu abri para perguntas, né, nas mídias sociais. Então a gente vai ao vídeo de tópico: 20 fatos sobre endometriose e eu. Vamos ao primeiro tópico. Primeiro, depois da cirurgia, quanto tempo você engravidou? Essa foi a maior das questões, né? Todo mundo quer saber isso. Bom, eu engravidei depois de 6 meses. Eu fiz a cirurgia em setembro de 2015 e em abril de 2016 eu descobri a gravidez. Segundo tópico, antes e depois da cirurgia, fez algum tratamento com medicamento? Sim, como eu disse, né, eu fiz o tratamento com o Alurene. Após a cirurgia, por 6 meses eu fiquei tomando o Alurene. Terceiro tópico, foi natural ou fez algum tratamento para engravidar? Foi natural, gente, graças a Deus foi natural, não precisei passar por esse psicológico, né, que deve ser muito apreensivo, né, o fato de tentar uma inseminação, a fertilização, o que seja, né, mas graças a Deus a cirurgia proporcionou, né, o tratamento, a gravidez natural. Quarta questão, sua cirurgia foi pelo SUS ou pelo convênio? Foi pelo convênio. Pelo convênio já tive, né, a dificuldade que eu tive que lutar, buscar, né, realmente a equipe de confiança e que o plano fizesse a cobertura. Então, eu acredito que pelo SUS a espera seja muito maior. Mas eu tenho plano de saúde, né, então eu consegui fazer pelo plano. Quinta questão, você tinha adenomiose ou apenas endometriose? Apenas endometriose. Sexta questão, descobriu a endometriose através de qual exame? O principal exame que eu descobri foi a ressonância, ele que mostrou todos os focos. Depois eu fiz uma ultrassom de mapeamento da endometriose, né, que é uma transvaginal com Doppler e preparo intestinal, que mostrou exatamente, detalhadamente, né, todo aonde eu tinha os focos, né, e as espessuras, tamanho e tudo mais. Sétima questão. Como foi o seu tratamento após a videolaparoscopia? Eu tenho um vídeo no canal exatamente sobre como foi o meu pós-operatório. Tanto um vídeo como foi a cirurgia, como foi o meu pós-operatório também, que é muito mais detalhado. Mas, de certa forma, o meu tratamento foi normal. Eu fiz fisioterapia, fiz acupuntura, fiz terapia, então foram esses tratamentos que me ajudaram, né, após a cirurgia. Além de manter a dieta que o médico passou, a alimentação, a caminhada, os cuidados necessários. Oitava questão. Foi necessário fazer exames após a videolaparoscopia para tentar engravidar? Não, eu não fiz exames específicos para tentar engravidar. Após 6 meses de cirurgia, o meu médico pediu uma ultrassom transvaginal comum para eu ver como que estava, e nessa ultrassom daria para ver alguma coisa de focos de endometriose, e estava tudo normal. Inclusive foi nessa ultrassom que eu fiz que a médica identificou que eu já tinha ovulado e tinha solicitado, né, falado para eu esperar, né, uns 15 dias antes de fazer o teste, né, e tentar. Então foi aí que já começou a minha ansiedade também, né? Nona questão. Teve algum tratamento auxiliar para ajudar na recuperação da cirurgia? Não. Além de fisioterapia, de acupuntura, caminhada, eu não fiz fertilização, eu não fiz nenhum tratamento específico para tentar engravidar. Décima questão. A recuperação da cirurgia é dolorosa? Bom, a recuperação em si não é dolorosa. O processo todo é chato, é desagradável, é incômodo, vou dizer. Mas eu não tive dor, não tive cólica, não tive dor a evacuar, não tive dor a urinar, que foram as partes, né, mais mexidas dos meus órgãos.
Então isso eu não tive dor. E sempre tive o acompanhamento dos médicos que me operaram. Os 3 médicos sempre estiveram muito presentes nesse meu tratamento, nesse meu pós-cirúrgico. Então isso foi essencial também, eu não fiquei abandonada, né, pela equipe. 11ª questão. Quais os sintomas da endometriose? Bom, os sintomas que eu tive, os principais sintomas que eu tive da doença eram as cólicas incapacitantes no período menstrual. Então eu tinha cólicas intestinais, eu tinha cólicas menstruais e tinha, fora do período da menstruação, eu tinha dores na relação sexual e isso foram os principais sintomas. 12ª questão. Onde eram seus focos da endometriose? Bom, eu tinha focos no reto sigmoide, no sigmoide, na vagina, eu tinha cisto no ovário, tinha nódulo próximo ao reto, tinha alguns focos nas cápsulas ovarianas e que eu me lembre eram esses os focos. O principal do intestino, né, que eu tirei 12 centímetros do intestino. 13ª questão. Essa última questão que se refere à minha experiência, foi conversando com meu marido que a gente identificou ser importante falar sobre esse assunto. Ninguém perguntou, mas a gente achou bacana, né, citar. Então, assim, todas as consultas, eu sempre tive ao meu lado meu marido, ele sempre me acompanhou em todas as consultas, todos os médicos. E o Dr. Fábio e o Dr. Guilherme foram os únicos médicos que perguntaram se ele fez exame e se ele estaria disposto a também fazer o exame, né, para saber se ele tinha algum problema, né, porque às vezes a gente foca apenas em mim, né, apenas na minha doença, na minha causa, e se ele tem algum problema também, acaba, depois do tratamento, dificulta um pouco mais, né, de tentar engravidar naturalmente, né, que foi o caso. Então, ele foi solicitado para ele fazer o espermograma, né, analisar a qualidade dos espermas dele e graças a Deus deu tudo certo, né, não tinha problema nenhum e isso ajudou muito também. Eu já ouvi relatos de muitas mulheres me procuraram, né, e além delas terem endometriose, o parceiro, o marido também tem algum problema que acaba dificultando ainda mais, a porcentagem de engravidar acaba diminuindo mais, né. Então, graças a Deus, no nosso caso, né, o problema era realmente só endometriose. Outras questões que foram feitas nas redes sociais, eu acredito que eram muito mais específicas ao médico, um profissional responder. Então eu passei, né, as perguntas para o Dr. Fábio, né, o meu médico, e ele gentilmente respondeu. Eu pedi que fossem respostas breves, porque é o foco, né, desse vídeo, ser um vídeo mais breve, mais rápido. Então eu vou estar respondendo conforme ele respondeu de forma genérica. Claro que todas as dúvidas, né, que vocês tenham, é importante procurar mais de uma opinião médica, né, de ser avaliado corretamente. E não quer dizer que é exatamente isso, né? Depende, cada caso é um caso. A gente sempre fala, sempre escuta isso na internet, né? Sempre escuta isso de médicos e realmente a pura verdade. Cada caso é um caso. A endometriose nunca age igual em uma paciente e na outra, né? Sempre é de uma forma diferente. Então, qualquer dúvida, vocês procurem melhor um especialista em endometriose para esclarecer. Primeira questão. Existe ovário adormecido mesmo após a cirurgia, sendo necessário tomar anticoncepcional para depois tentar engravidar? Resposta. Não, existem indicações de uso de anticoncepcionais para controle menstrual. Segunda questão. A pessoa que tira ovários e útero pode vir a ter endometriose novamente? Se sim, por quê? Resposta: sim, porque a endometriose não foi totalmente tratada.
Essa questão, gente, eu escuto muito nas redes sociais, né? Mulheres se lamentando de que já tiraram todos os órgãos, né? E mesmo assim elas sofrem com a doença, sofrem de endometriose e a endometriose não larga elas e tudo mais. E se vocês forem procurar até mesmo na internet, existem especialistas, existem matérias que falam que tirar os órgãos não é a cura para endometriose, né? Então vocês realmente se atentem, né? Prestem atenção. Se algum médico indicar isso para vocês, procuram uma outra opinião médica, né? Para ter certeza do que fazer, né? Porque realmente eu sempre ouvi falar que retirar os órgãos não é a cura. A endometriose é uma doença crônica, né? Terceira questão. Como o anticoncepcional é o principal remédio do tratamento, como a endometriose é controlada no período de tentativas a engravidar? Resposta: existem outros hormônios para controlar que podem ser usados e que podem ajudar na fertilidade. Então aí é uma questão interessante que vocês podem consultar o médico de vocês, né? De quais são esses hormônios para esse período. No meu caso, foi apenas cirúrgico, eu tive que fazer a cirurgia, tive que fazer depois o tratamento com a Lurene, que é o remédio principal, né, de tratamento da endometriose, e depois eu consegui engravidar sem tomar nenhum hormônio, sem tomar nada. Quarta questão. Quanto tempo a menstruação volta para quem para de tomar Zoladex, Alurene ou Cerazete? Resposta: é variável. O Zoladex, como é de depósito, não existe padrão definido. Os outros, logo após a parada, há retorno da menstruação, normalmente nos primeiros 30 dias. Então essa aí foi a minha agonia maior, porque ele falava para mim que se não voltasse em 30 dias ainda era normal. Então eu tive que esperar os 45 dias para constar, né, que estava grávida. Quinta questão. Qual o procedimento cirúrgico mais adequado para tratar a paciente que sofre de endometriose ou adenomiose? Resposta: depende de cada caso. Em tese, o tratamento cirúrgico, quando indicado, deve extrair todas as lesões. Isso é o que eu muito vejo também das meninas nas redes sociais. E um pouquinho das opiniões que eu tive quando estava, né, nesse processo de procurar e buscar, né, opinião médica. Teve médico que eu via que não tinha tanta segurança, principalmente para lidar na parte do intestino. Então ele sabia que tinha um foco grande, de quase 14 centímetros, comprometendo o meu intestino. E mesmo assim, eles falavam que se não houvesse necessidade, eles não retirariam esse foco, que poderia ser mais aderência, poderia não estar comprometido. E na verdade, quando eu fui operada pela equipe, os médicos me falaram, ficaram impressionados com como estava o meu intestino e de não acreditar como eu ainda evacuava, porque estava muito, muito atrofiado, né? Então eu corri o risco, né, de tão atrofiado que estava, de romper a qualquer momento o meu intestino. Imagina, né, se o intestino rompe por atrofia de endometriose ou qualquer outra coisa, né? O rompimento de intestino é infecção generalizada na hora. Bom, então, gente, temos que procurar realmente um especialista apto, de verdade, que lida melhor com a endometriose. Sexta questão. A laparoscopia ainda é utilizada com êxito no tratamento da doença? Resposta: é a melhor opção cirúrgica. Sétima e última questão. Tenho endometriose e adenomiose. Qual o primeiro passo que me aconselha a buscar? Resposta: consultar um especialista. Sim, gente, essa sempre vai ser a melhor resposta. Buscar um especialista de verdade,
né? Eu tenho vídeos no canal de como eu descobri endometriose e eu conto que eu já passei por mais de 8 médicos até descobrir e receber o tratamento devido, o tratamento correto. Então vocês vão atrás de vários médicos, de várias opiniões, porque a endometriose ainda não é tão abordada, não é tão conhecida, até mesmo no meio deles. Né? Então não são todos os médicos que se especializam no assunto, né? Que vão atrás, que fazem cursos, né? De intervenções cirúrgicas específicas nesse caso. Né? E é uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia tão simples assim. Existem vários riscos. Graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela nessa cirurgia, porque eu tive profissionais capacitados, profissionais que me garantiram, entendeu? Que é possível fazer um bom tratamento comigo. Não é possível ter um diagnóstico mais preciso. E eu fui muito confiante, pedindo a Deus, claro, né, primeiramente, e confiei neles e deu certo. Então esse é um vídeo mais resumido. Se vocês querem conhecer mais da minha história, né, de todo meu passo a passo com a doença, acessem o canal que tem vários outros vídeos sobre o assunto. Me sigam nas redes sociais, que eu posto foto direto da minha pequena Eva, e logo mais eu vou fazer um vídeo apresentando ela para vocês, né? Ela agora que já está toda sorridente, distribuindo sorrisos. Está muito gostoso viver toda essa fase, né? E vou compartilhar um pouquinho com vocês da nossa rotina também. Então, um beijo. Se tiver alguma dúvida, a gente pode deixar nos comentários, né? Pode deixar nas redes sociais, que com certeza eu vou ter maior carinho para estar respondendo a todos, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!